dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a pescar envolvimentos, emoções, é, de uma certa forma imagética, de uma certa forma renderizada dos dados históricos que a gente tem nesse veículo de informação que é a educação, que é a escola e a universidade. E os personagens que se informam desses rendimentos de concentração. E a gente vai, de certa forma, se concentrar, né, perante essas informações para poder ter umas certas descargas de conhecimento a respeito principalmente da história do país, do Brasil. Então a gente está falando aqui no canal da história do Brasil. A gente já falou dessa sequência que se divide em alguns períodos. A gente tem o período pré-cabralino, pré-colonial e o colonial e assim sucessivamente. O período pré-cabralino, né, pré-cabral, é o período que tenta montar, renderizar a imaginação a partir de dados históricos sobre os povos nativos, principalmente os povos sem a recepção do Pedro Álvares Cabral. Por isso a gente tem o nome pré-cabralino, né? E aí quando o Cabral chega em 1500, 1430, vai chegando por volta do século XV aqui no Brasil, vai conhecendo o Brasil por conta das navegações, da Revolução Marítima, onde houve vários avanços tecnológicos, em sumo nas navegações pela escola de Sagres, lá na Europa, principalmente em Portugal. Dom Cabral, né, motivado por intenções da corte, busca encontrar um novo caminho para as Índias, né? E aí a gente começa o período pré-colonial. É o período em que o Cabral chega e vai descobrindo o Brasil, sustentando esse descobrimento com trocas de mercadorias com os povos nativos daqui do Brasil, até que ele se vê sobre a sua chegada tomando conta e posse de terras e até mesmo dos povos originários, dos índios. E aí, o que acontece? Nesse período pré-colonial, começa a se desarmar a concentração dos portugueses, principalmente desses europeus, a fim de tomar o território. E aí, toda essa pré-colônia vão sendo arrecadações de motivos para tomar essa ação que a gente chama de colônia. Colônia é quando Portugal chega, né, o rei de Portugal vai chegar no Brasil e vai buscar estabelecer, né, algumas doutrinas de território para que ele fique parecendo cada vez mais sendo de Portugal, pertencente de Portugal, protegido por Portugal. Então vamos lá.
Vamos estudar agora, entrar nessa parte da história do Brasil que nos mostra de forma acadêmica, histórica, como que aconteceu tudo isso, né? Então, hoje a gente vai ver aqui sobre o Brasil colonial. Colônia Por quê? A gente tem um processo de expansão. Colonial. O Brasil colônia, na história do Brasil, é a época que compreende o período de 1530 a 1822. Então a gente tem esse período, 1530 a 1822. Né? Este período começou quando o governo português enviou ao Brasil a primeira expedição colonizadora chefiada por Martim Afonso de Souza. Em 1532, ele fundou o primeiro núcleo de povoamento, a vila de São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo. Então, um pouquinho em 1532, a expedição de Martim Afonso de Souza ou seja, o cara que começa a entrar, né, busca rendimento para entrar no Brasil, ele estabelece seu povoamento na vila de São Vicente. Vila de São Vicente, São Paulo. Mas naquela época não chamava isso, né? Litoral do estado de São Paulo. Litoral. Vamos ver aqui, ó. Vila de São Vicente. Aí, ó. Isso é a Vila de São Vicente. Tem umas imagens antigas, ó, do que achava-se que era remontagens. Então ela é considerada a primeira cidade brasileira, a Vila de São Vicente. Bom, aí ó, a gente já arrecadou uma informação pertinente para nós, cidadãos brasileiros. Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo, considerada a primeira cidade. Considerada, né? De certa forma. Vamos lá. O período pré-colonial, logo após a chegada dos portugueses ao novo território, a primeira atividade econômica girava em torno da exploração do pau-brasil existente em grande quantidade na costa brasileira, principalmente no nordeste do país. Este período ficou conhecido como o ciclo do pau-brasil e ainda pré-colonial. Então, um pouquinho, nordeste do Brasil. Aqui, ó. Norte, sul, leste, oeste, nordeste. Ó. Maranhão, Ceará, Rio Grande, Paraíba. Ó. Estados da capitais do Nordeste. Aí, ó. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. Então, nessas cidades, circunstâncias, né, dimensiona-se que o povo, né, naquela época, chega daqui, ó, chega pelo mar e atraca aqui nessas regiões e começa
conversar com os povos nativos que encontravam e fazer as trocas com o Brasil, pegando o pau-brasil, né? Explorando uma grande quantidade na costa brasileira, principalmente no nordeste do país. Este período ficou conhecido como o ciclo do pau-brasil ou ainda pré-colonial. Nessa época havia o ciclo do pau-brasil. Pré-colonial. E aí, né, isso foi convencendo Portugal a se apropriar, a buscar frota para se apropriar do Brasil. A exploração do pau-brasil foi meramente extrativista e não deu origem a uma ocupação efetiva. O trabalho de derrubar árvores e preparar a madeira para embarque era feito pelos indígenas e uns poucos europeus que permaneciam em feitorias na costa. Então tinha as feitorias, né, com alguns europeus e mais índios. Faziam a carga de navios com o pau-brasil, né? Explorando de forma predatória as árvores próximas da costa, desapareceram já na década de 1520. Então o que aconteceu? Em 1520 já não estava sendo lucrativo buscar madeira, porque é como se já tivesse explorado todo o pau-brasil, né, durante esses 20 anos. 20 anos de madeira boa explorada. Vamos ver aqui, ó. Quanto tempo leva o pau-brasil crescer a ponto de cortar? 8 meses. As mudas atingem porte adequado para plantio cerca de 8 meses após germinação. Então, só depois de 8 meses germinado, você vai plantar a árvore, né? Cerca de 40 anos para crescer. Deixa eu ver aqui, ó. Para um pau-brasil crescer. Ixi, tô pedindo conta aqui para poder entrar. Mas parece que de cerca de 40 anos para crescer alguns metros, ó. 54 metros quadrados de madeira. 40 anos pode vir a produzir 54 metros quadrados. Ou seja, demora bastante anos, né? Não vou me aprofundar nessa informação. Eu só queria destacar que demora muito tempo para o pau-brasil desenvolver, né? Crescer, ó. Pau-brasil. Aí, ó, essa é a imagem de uma árvore de pau-brasil. Esse aqui já é 600 anos, né? Aí já é outra coisa. Beleza. O trabalho de derrubar das árvores, feito na costa, explorado de forma predatória, as árvores próximas da costa desapareceram já na década de 1520. Aí, ó, o início da colonização.
Esse é o mapa do Brasil no período colonial. Era assim que ele era transcrito para folhas, né, para imaterialização da paisagem, né, desse pedaço de terra. Várias expedições foram enviadas por Portugal visando reconhecer toda a costa brasileira e combater os piratas e comerciantes franceses. Isso faz parte do conhecimento dos navegadores, né? Um, Portugal queria conhecer muito bem a costa para poder proteger. As mais importantes foram as comandadas por Cristóvão Jacques, que combateu os franceses. Então, nesse período, franceses e outros europeus, né, tentavam fazer expedições para o Brasil, para essas terras. E aí Portugal ia lá e protegia as terras. As mais importantes, né, foram para o Cristóvão Jacques. Vou anotar o nome dele: Cristóvão Jacques. Esse é um marinheiro que ajudou na defesa do país para Portugal. Também Martim Afonso de Souza combateu a pirataria francesa. Então, esse aqui antes, e o Martim Afonso de Souza. Da mesma forma, ele instalou em São Vicente a primeira povoação dotada de um engenho para a produção de açúcar. Então, foi o Martim também que instalou em São Vicente uma povoação e um engenho de açúcar. Tudo isso no período pré-colonial. Para colonizar o Brasil e garantir a posse da terra em 1534, a coroa dividiu o território em 15 capitanias hereditárias. Estas eram imensos lotes de terra que se estendiam do litoral até o limite estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas. Esses lotes foram doados a capitães donatários pertencentes à pequena nobreza lusitana, que por sua conta promovia a defesa local e a colonização. Então, o que acontecia, né? Nesse pedaço de terra aqui, ó, o Brasil ele era dividido, né, entre Portugal e Espanha pelo Tratado de Tordesilhas. E essa parte aqui, ó, da região Nordeste, ela era do Brasil, de Portugal, e a outra era da Espanha, né? Vamos ver aqui, ó. Linha do Tratado Tordesilhas. Ó, dá pra ver aqui, né? Então a gente tá vendo aqui, ó, Portugal e Espanha, né? Ou como é que é?
que é o nome? Castela. Litoral, territórios Castela. Então, também chamado de Castela ou Espanha, é essa parte aqui. Então, a gente tem essa faixa aqui do de Portugal e essa aqui de Tordesilhas. Então, desse litoral até a faixa de Tordesilhas eram capitanias hereditárias, né? Onde capitães donatários ficavam a cargo de desenvolver essas terras, esses territórios. Esses lotes foram doados a capitães donatários pertencentes à pequena nobreza lusitana, que por sua conta promoviam a defesa local e a colonização. Então, por que Portugal mandou, né, cedeu essas terras para esses capitães nesse tratado nessas capitanias hereditárias? Para garantir que houvesse pessoas defendendo o território, caso outro povo tentasse invadir. Esses lotes foram doados. A produção do açúcar foi escolhida porque era uma produção bastante procurada na Europa naquele momento. Então, o que os capitães donatários fizeram? Eles mandaram trazer mudas de açúcar, construíram engenhos de açúcar, como nesse exemplo Martim Afonso, né? Como Martim Afonso. E aí, nesse engenho de açúcar, ele começou, né, a prover uma produção açucareira. Porque na Europa açúcar na Europa, aqui ó, observação. Na Europa era muito valioso. E cá para nós, a açúcar até hoje ela é muito valiosa para nós. Só que ela não tem tanto valor econômico porque a gente produz muito. Foi no Nordeste do país que a atividade açucareira atingiu o seu maior grau de desenvolvimento, principalmente nas capitanias de Pernambuco e da Bahia. Aqui, ó. Pernambuco e Bahia. Nordeste. Então vamos lá no mapa e ver esse aqui, ó. Bahia, Salvador e Pernambuco, ó. A gente consegue dar um zoom aqui. Aí, ó. Maceió, Pernambuco e Bahia aqui, ó. Desses locais. Aqui. Os mapas estão ficando pequenos aqui. Tela. Nos séculos 16 e 18, essas regiões tornaram-se o centro dinâmico da vida social, política e econômica do Brasil. Então, Pernambuco e Bahia, no século 16 e 17, estas regiões se tornaram-se centro dinâmico da vida social. Centro social. Da vida política e econômica do Brasil. Legal. Bom saber. Outra informação bastante interessante. O governo geral.
O sistema de governo geral foi criado em 1548 pela coroa, com o objetivo de organizar a administração colonial. 1548 para organizar a colônia barra administração a colônia são esses capitães donatários, essa divisão de terras, esse engenho, essa cana de açúcar chegando. A coroa com o objetivo de organizar foi criado o sistema de governo geral. Sistema para organizar a colônia. O primeiro governador foi Tomé de Souza, que recebeu do governo português um conjunto de leis a serem aplicadas na colônia. Então, Tomé de Souza, a cargo da coroa, a cargo do governo português, traz leis a serem desenvolvidas nas colônias. Estas determinavam as funções administrativas, judicial, militar e tributária do governo. Então, a gente tem funções administrativas, judicial, militar tributária do governo. O que é judiciário? Judicial é um processo que visa pleitear um direito civil em juízo. É um cara que vai julgar, né? É um juiz. O poder judiciário é um dos poderes da União que tem como função resolver conflitos e garantir os direitos dos cidadãos. Então, judiciário é o juizamento, né? É você desatar os nós. Bora lá, então. A gente está falando do governo geral. O segundo governo geral, então o primeiro foi o Tomé de Souza, né? Aí, Tomé de Souza. Primeiro. O segundo governador geral foi o Duarte da Costa. Segundo governador geral foi o Duarte da Costa, que governou de 1553 a 1558. Deixa eu ver o Tomé de Souza, ele 549 a 553. 1549 a 1553. 1553 a 1558. E o terceiro foi o Mendes Sá. Nome estranho, né? Mendes Sá. 1558 a 1572. 1572.
Opa, esse camarada aqui já governou mais tempo, né? 14 anos. Em 1572, depois da morte do Mendes Sá e do seu sucessor Dom Luís de Vasconcelos, o governo português dividiu o Brasil em dois governos, cuja unificação só voltou em 1578. 1572, Men morre e o governo é dividido em dois até 1578. Governo do Norte e Sul. Norte e Governo do Sul. Com sede em Salvador e sede em Rio de Janeiro. Sul, Rio de Janeiro e aqui Salvador. Em 1580, Portugal e todas as suas colônias, inclusive o Brasil, ficam sob o domínio da Espanha, situação que perdurou até 1640. Então, em 1580, a Espanha fica no domínio do Brasil. Até 1640. Esse período é conhecido como Unificação Ibérica. Unificação Ibérica. Ao Ibérica. Em 1621, ainda sob o domínio espanhol, o Brasil foi novamente dividido em dois estados. 1621, sob poder da Espanha. O Brasil é dividido novamente em dois estados: Maranhão e o estado do Brasil. Maranhão e Brasília e Brasil. Essa divisão, Maranhão é o estado do Brasil. Essa divisão durou até 1774, quando o Marquês de Pombal decretou a unificação. Porque estado do Brasil, 1641. Invasão da Holanda. Unificação Ibérica. Estado de Brasil é Brasília, né? Brasília.
Em 1621, ainda sob o domínio espanhol, o Brasil foi novamente dividido em dois estados, o estado do Maranhão e o estado do Brasil. Essa divisão durou até 1774. Até 1774. Não, durou muito tempo, hein? A União Ibérica. Não, União Ibérica não, né? Isso é outra coisa. Vamos falar da formação social do Brasil colônia. A formação social. Essa é uma foto representando uma aldeia, né? Aqui o pessoal. Vamos lá. Fundamentalmente, três grandes grupos étnicos: o indígena, o negro africano e o branco europeu, principalmente o português, entraram na formação da sociedade colonial brasileira. Nós temos o índio, o negro africano e o branco europeu. E aqui na Europa a gente tem pessoal, principalmente os portugueses. Os portugueses que vieram para o Brasil pertenciam a várias classes sociais em Portugal. A maioria era formada por elementos da pequena nobreza e do povo. Os portugueses que vieram para o Brasil, também é preciso ter em conta que as tribos indígenas tinham línguas e culturas distintas. Algumas. Então, os portugueses não eram ricos. Os índios eram divididos. Da mesma forma, os negros trazidos como escravos da África possuíam crenças, idiomas e valores distintos e não constituíam um povo homogêneo. No entanto, tudo isso foi sendo absorvido pelos portugueses e indígenas. E os africanos haviam, né? Tinham seus costumes e crenças. O Brasil colônia, o engenho, era o centro dinâmico de toda a vida social. Isso possibilitava ao senhor da casa grande concentrar em torno de si grande quantidade de indivíduos e ter a autoridade máxima e prestígio e o poder local. Em torno do engenho viviam os mulatos, geralmente filhos dos senhores, com negras escravizadas, o padre, os negros escravizados, o feitor, o mestre do açúcar, os trabalhadores livres, etc. Então a gente tinha o casarão, que morava o dono da fazenda, e ao redor tinha-se o povo que trabalhava no engenho, né? Um pouquinho de engenho tá aqui. E aí o povo que trabalhava no engenho tá aqui. E o engenho tá por aqui, né?
Ameaças ao domínio português. Nos primeiros anos, logo depois da descoberta, a presença de piratas e comerciantes franceses no litoral brasileiro foi constante. A invasão francesa se deu em 1555, quando conquistaram o Rio de Janeiro, fundando ali a França Antártica, sendo expulsos em 1567. Ó. Ameaça. 1555, tem os franceses. É, franceses conquistam o Rio de Janeiro. França Antártica. Até 1567. Até 1567. Em 1612, os franceses invadiram Maranhão e ali fundaram a França Equinocial. Agora outro período, 1612. Franceses invadem Maranhão e lá eles formam França Equinocial. A povoação de São Luís, onde permaneceram até 1615, quando foram novamente expulsos. De São Luís. 1615 são expulsos. Os ataques ingleses no Brasil se limitaram a assaltos de piratas e corsários que saquearam alguns portos. Invadiram as cidades de Santos e Recife e o litoral do Espírito Santo. As duas invasões holandesas, ingleses, os ingleses, Santos, Recife e litoral do Espírito Santo. Santos, Recife, litoral do Espírito Santo. As duas invasões holandesas no Brasil se deram durante o período em que Portugal e o Brasil estavam sob domínio espanhol. Holandeses. A Bahia, sede do governo geral do estado do Brasil, foi invadida, mas a presença holandesa durou pouco tempo. Durou menos de um ano, né? 1624 a 1625. Em 1630, a capital de Pernambuco, o maior centro açucareiro da colônia, foi invadido por tropas holandesas. Em 1630.
Pernambuco é invadida. A conquista foi consolidada em 1637 com a chegada do governo holandês, o conde Maurício de Nassau. Ele conseguiu formar o domínio holandês em Pernambuco e estendê-lo por quase todo o nordeste do Brasil. 1637, consolidação da invasão. Maurício de Nassau. Maurício de Nassau. Estendê-lo para quase todo o nordeste do Brasil. Estendendo o poder para o Nordeste. A cidade do Recife, o centro administrativo, foi urbanizada, saneada, pavimentada, foram construídos pontes, palácios e jardins. O governo de Maurício de Nassau chegou ao fim em 1644, mas os holandeses só foram expulsos em 1654. 1644, o governo de Maurício de acaba em 1500 a 1654. Os holandeses são expulsos. O século do ouro e dos diamantes. A procura de metais preciosos sempre constituiu o sonho dos colonizadores. As descobertas começaram na década de 1690, na região de Minas Gerais. A partir daí se espalhou em várias partes do território nacional no século XVIII. Século XVIII se espalhou. A mineração era a grande fonte de riqueza da metrópole. O ciclo do ouro e do diamante foram responsáveis por profundas mudanças na vida do Brasil colônia, com o crescimento urbano do comércio. Crescimento urbano e comercial. Isso ainda no Brasil colônia, onde era produzido, era mais produção de açúcar, né?
A crise do sistema colonial. Em 1640, as rendas do Brasil do comércio brasileiro eram essencial para Portugal, por isso passou a exercer um controle mais rígido sobre a arrecadação de impostos e as atividades econômicas, chegando a proibir o comércio com estrangeiros. Então, em 1640, Portugal passa a se preocupar mais e enrijece seu controle sobre a economia. Seu controle sobre as atividades econômicas. Por exemplo, arrecadação de impostos e comércio com estrangeiros. O descontentamento com a política econômica da metrópole fez surgir algumas revoltas, entre elas a revolta de Beckman, no Maranhão. Revoltas. Beckman. 1684. No Maranhão. Guerra dos Emboabas. 708. Em Minas Gerais. E dos mascates. 1710. Em Pernambuco. Em fins do século XVIII, teve início os movimentos que tinham como objetivo libertar a colônia do domínio português, entre elas a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Libertar a colônia do domínio português. Confidência Mineira e a Conjuração Baiana. No início do século XIX, a conjuntura criada pelas guerras napoleônicas provoca a mudança da sede do reino para o Brasil. Em 1815, com a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, o território deixa de ser colônia e mais tarde a independência do Brasil é realizada em 1822. Então, a gente tem aqui, ó.
início do século XIX. Conjuntura criada pela Guerra Napoleônica. Então, o Reino de Portugal muda-se para o Brasil. Em 1815. Com medo, né, das guerras napoleônicas. Com a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido. Então, o Brasil se torna Reino Unido. Em 1815. O território deixa de ser colônia e mais tarde a independência do Brasil é realizada em 1822. A independência. Ou seja, o Brasil deixa de ser de Portugal e passa a ser dele mesmo, né? O Brasil comprou o Brasil. Massa, né? Bom, sem profundidade, muita profundidade aqui, mas buscando uma renderização dos conhecimentos, né? Dispostos. Bom, bacana. Temos açúcar, atividade mineira, né? A mineração, os conflitos, esse convívio com os povos diferentes e essas trocas de valores e culturas, até que surge um personagem, né, o Napoleão, que lá na Europa começa a fazer frente, buscar lutar contra os países e etc., onde a coroa ela decide se mudar de Portugal para o Brasil para fugir de Napoleão, né, se esquivar desse embate. E aí o Brasil se torna um Brasil Reino Unido. E aí logo daqui a alguns anos, em 1822, ele consegue sua independência, né? Bom, então era isso que a gente tava para ver hoje mesmo, Brasil Colônia. E aí no próximo vídeo a gente continua com o falando sobre essa história do Brasil entrando na fase do Império. E subsequentemente, terminando esses vídeos, a gente pode entrar em vídeos buscando falar sobre os Inconfidentes Mineiros, sobre esses movimentos que buscaram de forma antecipada libertar o Brasil da colônia. A colônia do domínio dos portugueses, e também falar de alguns conflitos, né, dessas crises, dessas revoltas que aconteceram no Maranhão, em Minas Gerais e em Pernambuco, né? Revolta dos Beckmans, dos Emboabas e dos Mascates. Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!